Graça e paz, casa do avivamento. Amém? Pastor, o senhor também de quarta-feira é de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, de domingo. Estamos juntos, amém? Aleluias. Abra suas Bíblias em Gênesis capítulo 11. Eu quero fazer uma leitura para que nós possamos entender este momento que nós estamos vivendo. Tão delicado, onde vidas têm sido ceifadas, vidas têm sido brutalmente assassinadas. Mas olha que interessante aqui. Gênesis capítulo 11, no seu versículo 31 em diante, diz assim: tomou Terá, a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Olha que interessante aqui, meus irmãos. Nós vemos Deus dando um comando específico para um homem, para que ele saia da sua terra. A terra dele era em Ur dos Caldeus, que fica situada, nessa cidade, fica situado na Mesopotâmia, dando uma ordem muito clara para ele: pega a sua família e vá para Canaã. Olha que interessante. A palavra não nos relata o porquê, mas a grande verdade é que Terá, juntamente com a sua família, para no meio do caminho e fica na cidade de Arã. E ali, queridos, olha que interessante, ele para no caminho, ele fica 205 anos ao todo, desde que ele nasceu, que ele saiu da sua cidade de Ur dos Caldeus, até morrer, ele fica 205 anos parado, estagnado, não continuando a jornada, não cumprindo o chamado que Deus tinha para a vida dele. O destino dele era para Canaã, e ele parou em Arã. E olha que interessante, quando nós chegamos no capítulo 12, nós vemos novamente Deus, após a morte de seu pai, nós vemos Deus falando de uma forma muito específica com Abrão. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. É muito interessante, irmãos, quando nós vimos no capítulo 11, acabei de ler para vocês, no versículo 30, quando Deus chama o seu pai Terá, para que ele vá para Canaã, ele dá um rumo específico para o seu pai. E seu pai para no meio do caminho, ou nas imediações de onde Deus tinha mandado ele. Mas nós vemos aqui, no capítulo 12, Deus dando um comando para o seu filho Abrão, para que ele vá para uma terra, mas não diz qual é a terra que ele vai. Ele diz que é uma terra que eu lhe mostrarei. E aí, lendo essa passagem, lógico que eu gosto muito de fazer uma viagem bíblica, buscando dentro da palavra, o porquê que Deus não falou especificamente com Abraão, isso com Abrão, ainda não era Abraão, e aí esse é comigo, amém, irmãos? Segundo o livro de Chiquinho, capítulo 1, versículo nada. Amém? Amém? Por que eu cheguei à conclusão? Por que Deus não falou? Olha, não era tranquilo, como Deus falou com o seu pai: olha, Terá,
sai de Ur de Caldeus e vá para Canaã. Ele não podia falar também, Abrão, como eu mandei o seu pai sair de Ur dos Caldeus, ele chegou na metade do caminho, ou perto do caminho, agora completa essa caminhada, vá para Canaã. Não, ele simplesmente diz, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Aí comigo, amém, irmãos? Novamente voltando no livro de Chiquinho, capítulo 0, né? Por que Deus não falou para Abrão qual era o destino dele? Para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o seu pai. Porque já havia um referencial, já tinha um modelo na família de Abrão. O seu pai, a palavra diz que ele tomou a sua família, ele tomou o seu filho, ele tomou o seu sobrinho e saiu com todos eles. Mas nós vimos que o filho viu o pai ficando no caminho daquilo que Deus tinha um destino para ele. Estagnou, parou. Irmão, irmã, não pare naquilo que Deus mandou você fazer, aonde Deus mandou você ir. Queridos, eu parei há 10 anos, quando eu cheguei aqui, quando o Senhor começou a falar comigo de uma forma muito mais profunda, muito mais individual, muito mais pessoal. Queridos, o Senhor me levou a mostrar algumas qualidades que eu não tinha, não vou dizer defeitos, amém, irmãos? Qualidades que eu não tinha. Por exemplo, eu era indisciplinado, eu era desorganizado. Vocês entenderam que eu estou colocando tudo isso no passado? Compreende? Por que indisciplinado? Eu comecei muitas coisas e não terminei. Quando o Senhor começou a me mostrar esses pontos da minha vida, que eram qualidades que agradava ao Senhor, amém, queridos? Eu comecei a me corrigir. Então tudo que à medida que o Espírito Santo colocou de coisas que eu comecei e não terminei, eu terminei todas elas. Passei a ser uma pessoa disciplinada, passei a ser uma pessoa organizada, passei a ser uma pessoa perseverante. Irmão, eu não desisto de nada e de ninguém, sabe por quê? Porque eu sei que hoje quem está na minha frente é o nosso Deus Todo-Poderoso, amém, irmãos? Eu faço a minha parte, cada um de nós devemos fazer a nossa parte, o restante, quem dá o crescimento é Deus. E quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu me frustrei, quantas vezes eu quebrei as expectativas que eu tinha de pessoas, de situações, de eventos, de coisas a fazer, e que não ocorria do jeito, da maneira que eu queria, mas eu tenho entendido que nunca é do meu jeito, sempre vai ser do jeito de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã. É isso. Mas nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter um entendimento que Deus vai te falar com você de uma forma muito especial, num momento muito especial, numa circunstância até adversa. Porque quando Deus fala aqui com Abrão, fala logo após a morte do seu pai. Não fala qual é o tempo, mas fala que viveu 205 anos e morreu. Então quando Deus fala, Deus está falando aqui com um jovem de 75 anos, amém? Órfão. Com uma responsabilidade agora. De continuar administrando e gerenciando a sua família. E com uma incumbência de cumprir aquilo a qual o seu pai parou no caminho para fazer. Quantos anos ele tinha, irmãos? 75 anos. Com certeza você fala, eu tenho 18 anos, eu estou tão cansado, eu estou tão cansada, eu tenho 50 anos, eu não aguento mais, dói as minhas costas, dói a minha perna, dói tudo. Não é? Não, irmãos, a Bíblia está cheio de pessoas, como nós vimos, né, no chamado de Moisés, no chamado de tantos outros homens de Deus, de Isaías, de Jeremias, cada um deles dando as suas desculpas e as suas justificativas diante de Deus, para não fazer aquilo que Deus chamou. E nós não somos diferentes disso. Vocês compreendem isso, irmãos?
Então, nós vemos esse jovem com 75 anos, vou deixar bem claro isso, marquem bem isso. Quantos anos tinha Abrão? Quando recebeu o quê? O chamado de Deus. Não titubeou. A palavra diz aqui, olha, o versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos. E aí começa a falar sobre a peregrinação, sobre a caminhada de Abrão, sobre a promessa que Deus tinha para ele. Qual era a promessa que Deus tinha para Abrão? De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta é a promessa de Abrão. Com 75 anos ele sai. No decorrer do tempo, tinha uma outra personagem ao lado dele. Chamava-se Sarai. Sarai era a sua mulher. Se nós voltarmos, eu quero voltar novamente, no capítulo 11, no versículo 20, no versículo 30, diz assim, Sarai era estéril, não tinha filhos. Olha que interessante. Já se sabia da situação que se encontrava Sarai, a mulher de Abrão. E nem por isso Deus deixou de liberar uma palavra sobre a vida de Abrão. De ti farei uma grande nação. Como assim? Como ele ia gerar uma nação dele, se a sua própria mulher era um útero infértil? Então você imagina a cabeça desse homem, obediente a Deus, temente a Deus, totalmente obediente a Deus, que ele pega e sai tudo, mas no decorrer do tempo, e é isso que acaba ocorrendo, e eu quero trazer um alerta para mim, para você, para todos nós nesta noite. Deus fala algo com você. Deus fala assim, olha, de ti eu farei uma grande nação, mas vai passando o tempo e nada acontece. Nada acontece. Faço um adendo aqui, um parênteses, e falo de um outro homem, Moisés. Moisés, um homem de Deus. Moisés, um homem chamado por Deus. Deus chama ele, sobe para o Monte Nebo, o monte de Deus que eu quero falar contigo. E Moisés sobe e ali ele fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. E a palavra nos diz que no 7º dia, que Deus falou, ei, vem aqui que agora eu vou falar com você. Você fala algo para o Senhor e quer a resposta já. Ou muitas vezes você fala com o Senhor e nem espera a resposta. E sai correndo atrás, galopando. E depois dá algo errado, quem é que tem a culpa? Eu colocava na minha esposa, primeiro. Ela secava tudo que eu fazia. Na minha ignorância do tempo da escuridão. Essa mulher seca tudo que eu vou fazer, ela seca. Mas eu não via que era o alerta que através da vida dela, Deus estava dando para a minha vida. E tudo dava errado. Querido, tudo que você faz na sua vontade, na sua carne, no seu tempo, vai dar errado. Mas se você fizer no tempo de Deus, não tenha dúvida, tudo vai acontecer como a vontade de Deus para a sua vida. E não foi diferente na vida de Abrão. Não foi. Só que tem algo aqui. Ele saiu com 75 anos, 76 anos, 77 anos, 78 anos, 79 anos, 80 anos, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 anos, com 88 anos. Ou seja, 13 anos depois, a sua esposa, a amada esposa, com uma ideia brilhante,
E olha, glória a Deus pelas mulheres com essas mentes brilhantes para o lado bom. Eu tenho uma mulher que tem ideias brilhantes para o lado bom, amém? Mas a palavra do Senhor diz em Provérbios 14, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola a destrói com as suas próprias mãos. Não está falando de duas mulheres, uma tola e uma sábia, não. Está falando da mesma mulher com duas atitudes diferentes. Compreende isso, irmãos? E Sara quer dar um jeitinho, quer dar uma forcinha, quer adiantar o plano e o propósito de Deus, o tempo de Deus para a vida deles, do casal. E dá a sua serva, a sua escrava, Agar, egípcia. Esse é um ponto muito crucial, queridos, no momento da vida de Abrão e de Sarai. Abrão, né? Como homem, viu a solução também. Coabitou com Agar, teve um filho que se chamou-se Ismael, que gerou uma situação inicial, logo que nasceu, onde ele foi necessário, ouvindo a sua mulher Sarai, a mesma mulher Sarai, que falou para ele dormir com a sua escrava, para ter um filho, para que adiantasse, né, a geração, a nação sendo formada, mandou que ele expulsasse. E ele fez isso. Mas passa-se... Com quantos anos eu falei que ele teve? Ismael vocês se lembram disso? Saiu com 75 anos, 13 anos depois nasce Ismael. Então ele estava com 88 anos. Passam-se mais 11 anos. 11 anos. E um anjo vem falando para ele: o filho da promessa vai vir agora. Sarai, que estava de orelhada, lá não tinha porta, né? Era tenda, né? Lá na tenda, procurando ouvir o que estava conversando lá fora. Não sei porque tem essa característica mulher, homem também, viu? Curiosidade, né? Todos nós somos muito curiosos, não é? Não é? Quando alguém fala para você assim: menina, você não sabe. Enquanto não falar, você não quieta. Não, não é. Não é. Mas olha, eu vou te contar um caos. Eu vou te falar, mas você não conta para ninguém. Irmãos. A curiosidade aguça, a curiosidade, o ser humano por natureza, independente de ser homem ou mulher, aguça a curiosidade. Nós somos curiosos, né? E Sarai estava ali. Quando ela ouviu que o anjo falou isso para Abrão, o que ela fez? Eu já sou velhinha. O velho aí também. Como é que isso vai acontecer? O nosso Deus, querido, Ele age no momento em que não há mais condições. Ele é que dá a condição. É Ele que faz do jeito, da forma, da maneira que Ele quer. Ele deixou passar todos esses anos para que esse casal visse que era Ele que estava no controle absoluto de tudo. Já me passou o costume das mulheres. O meu amorzinho já está lá adormecido. Como é que vai acontecer isso? Vai acontecer porque Deus disse. E quando Deus fala, irmãos, passarão céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Creiam nisso. Talvez você viva numa expectativa, numa esperança, e talvez agora até numa frustração daquilo que o Senhor falou contigo. Mas espera no Senhor. Amém? Não sei qual é dos salmos, um dos salmos fala isso. Esperei com paciência no Senhor. É o 100 é isso aí. 140, né? O 40, tira mais 100, tá bem? Então, esperei com paciência no Senhor. O que é esperar com paciência no Senhor? Sabe o que é isso? Sabe o que é esperar? É não se apressar.
Era aquilo que Abraão tinha que ter feito logo no início. Quando Sarai falasse para ele assim, olha, aqui está a minha serva Agar. Não quero. Não quero. Por que eu não quero? Porque eu tenho uma palavra de Deus. Antes, se você ler, antes um pouquinho, ele questiona que se o herdeiro dele, da geração dele, seria o escravo dele. Leiam isso. É muito interessante a gente ver essas nuances na vida de Abraão, desde o momento em que seu pai sai, até o momento em que nasce Isaac. E aí sim, Isaac vem o filho da promessa. Deus pede Isaac. E, queridos, é muito interessante porque quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre, amém? Agora, quando Ele cumpre a promessa, e você fica só, um exemplo claro, eu já falei isso, vou repetir. Muitas e muitas vezes eu fiz isso e vou fazer outras vezes. Se você me procurar pedir, que está desempregado, que precisa do emprego, eu vou orar por você até que abra uma porta de emprego para você. Amém, irmãos? Amém? Mas eu já vou orar no seguinte sentido. Senhor, dá um emprego condizente para que ele ou ela continue tendo tempo de estar na tua casa, te adorando e te servindo. Tive caso aqui, irmãos. Oramos 1 ano e Deus não abriu uma porta. Depois eu entendi por quê. Irmão, 1 ano orando com o abençoado. Senhor, ia lá e currículo. Um dia, pastor, consegui o emprego, glória a Deus, meu irmão, do jeito que eu queria, assim. Falei, uau, não foi assim que nós oramos? Foi assim que aconteceu. Amém? Primeiro mês, irmãozinho, legal. No segundo mês, já faltou um domingo. Aí veio o outro. Aí no terceiro mês já veio um domingo só. Os outros 3 não veio. No quarto não veio mais nenhum. E num belo dia eu encontro com ele na rua. Sabe aqui quando você vem vindo assim, você vem vindo na direção da pessoa. E a pessoa literalmente faz assim. Eu faço junto. Irmão. O quê? Estás fugindo de mim? Nananina, não. Não, o quê? Abracei gostoso. E aí, meu irmão, como é que você está? Está bem? Glória a Deus. Ufa, tudo sem jeito. Pensando que eu ia cobrar ele dele ir na igreja. Eu não falei nada. Só abracei gostoso. Você está bem? Está bem? Pastor, estou ótimo, graças a Deus agora, né? Empregado agora. Mas sabe, pastor, eu não tenho mais tempo. Aí deu vontade de falar para ele, irmão, então eu vou orar para você perder o emprego. Porque você estava desempregado, você tinha tempo. O seu Deus virou um emprego. Entende isso, irmãos? Foi o que aconteceu com Abraão. Por que Deus pede Isaac para Abraão? Isso está novamente no livro de Chiquinho. Vou lembrar bem. Amém? Está gravando, né? Daqui a pouco o pessoal fala, o pastor Chiquinho falou lá uma heresia. Não. No livro de Chiquinho, versículo nada, capítulo 0. O que aconteceu com Abraão? É Isaquinho daqui, Isaquinho de lá, né? Quem tem um filho novo sabe, quem tem um neto então, uau! Te toma o tempo, não tem jeito. Você fica com eles, você quer estar com eles, é muito gostoso, é muito bom. Amém? Não é, Felipe? Com as 2 meninas, glória a Deus, aleluia, né? Aleluia, né? Então, vocês adoram então agora, glória a Deus, aleluia. Então, mas é isso aí. Então, o que aconteceu com Abraão? Ele começou a Isaquinho daqui, Isaquinho de lá, Isaquinho daqui, Isaquinho de lá. E de Deus? Quando você esquece de Deus, Ele vai te pedir alguma coisa. Ele vai te pedir alguma coisa. Deus não divide você com ninguém. Com ninguém. Você é propriedade exclusiva dele. Você é o tesouro pessoal dele. E ele não abre mão de você em hipótese alguma, meu irmão, minha irmã. Não abre. Ele te fez a sua semelhança conforme a sua imagem. Ou é o contrário, a sua semelhança e conforme a sua imagem.
Perdão, é o contrário. Fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. É isso aí, irmãos. Nós somos a imagem conforme a semelhança. A imagem é o exterior. A semelhança é o nosso interior. Nós somos o que Ele é, mas nós precisamos também adquirir o que Ele tem. E aí é que pega. Aí é que pega. Então eu queria que vocês nessa noite entendessem essa caminhada de um homem que começa no seu pai e não termina com ele. Porque nós vamos ver que após o nascimento de Isaac casa-se com quem? Com Rebeca. De Isaac e Rebeca nasce quem? 2 filhos, Esaú e Jacó. E de Jacó nasce as 12 tribos de Israel. E agora, trazendo para este momento muito breve, não quero entrar na questão do conflito, né, palestino e israelense, não vou entrar mas mostrar para vocês que aquele pedido de Sarai para Abrão gerou o conflito de hoje. Quando nós pegamos, assistam, irmãos, vou aproveitar, teve algumas pessoas que já assistiu. Assiste a live da Aline com o Rodrigo Silva. Assistam. É muito elucidante, eles trazem toda, desde do começo até o momento agora, do porquê desse conflito. E é muito interessante, irmãos, eu não estou, estou sim, não estou sim, a favor de Israel, estou sim, a favor do povo palestino, amém? Mas eu sou contra um grupo político com um braço militar terrorista chamado Hamas. Que quando nós pegamos a Palestina, nós vamos ver que a Palestina ela tem um governo, onde que tem um partido, é o Fatah, é um partido, e esse Hamas é o partido de oposição a eles. Inclusive, eles matam os próprios palestinos do outro partido que não concordam com eles. Então é isso que você precisa centrar a sua oração daqui para frente, irmãos. Pelo povo de Israel? Pelo povo de Israel, sim, mas também pelo povo palestino, que não tem culpa do que está ocorrendo. Mas pastor, o senhor vai orar por terrorista? Não. Nós temos que separar o joio do trigo, amém, irmãos? Nós temos que ter consciência disso e saber que nós somos filhos de quem, irmãos? Nós somos filhos da livre. Amém? Nós somos filhos da promessa. Eu acho que está na Bíblia, acho que é Hebreus, alguém que fala, tem um simbolismo disso, que fala sobre aquele que nasceu de Agar, é filho da escrava, e o que nasceu de Rebeca é filho da livre. Então nós somos filhos da livre, não da escrava. Vocês compreendem isso, irmãos? Mas para isso nós precisamos exercer a nossa liberdade plenamente em Deus, amém? Amém? Então entendam isso, compreendam isso e estejam em contínua oração para que haja paz em Israel. Porque quando houver paz em Israel, Jesus vai voltar, amém? Jesus está voltando. Há esses conflitos, esses sinais simplesmente, infelizmente nós vemos vidas, né, inocentes sendo ceifadas. Por idiotices é uma grande verdade. Perdão usar essa palavra, mas por causa de pecuinhas, por causa de poder político, né? Então, nós precisamos estar atentos, sabe, irmãos? E eu ainda não consegui, eu sempre me pronuncio, eu ainda não consegui, eu ia fazer hoje, mas o meu espírito ainda está muito agitado, essa é a verdade, né? E eu estou orando, buscando mais informações, mas eu sempre me pronuncio, né, de uma forma, como a gente tem mas alguns seguidores, algumas pessoas que estão perguntando, pastor, mas qual é a sua opinião a respeito disso? Né? Eu estou me subsidiando de informações, né, para que quando a gente tiver um posicionamento, como agora, né, estou tendo um posicionamento muito claro.
não é? Sou a favor do povo de Israel, sou a favor do povo palestino, sou totalmente contrário a esse grupo terrorista chamado Hamas, que infelizmente é reconhecido até pelo nosso próprio país, não como um grupo terrorista, que é uma pena, infelizmente, por outros países também. Mas nós vemos que, por exemplo, os países todos comunistas, China, Rússia, Coreia do Norte, todos eles, Venezuela, todos eles apoiam o grupo Hamas, um grupo terrorista. Queridos, nós corremos, está amarrado em nome de Jesus que eu vou dizer, amém, queridos? Mas a segunda maior colônia judaica está aqui no estado de São Paulo, na América do Sul. A primeira na Argentina e a segunda é aqui no Brasil e no estado de São Paulo. Nós corremos, está amarrado em nome de Jesus, amém? Mas nós corremos o risco de ter um atentado, como já ocorreu outras vezes, tá bom? Não é, já ocorreu, sobre os judeus aqui no Brasil. Então precisamos orar, irmãos. Precisamos orar. Amém? Vamos fazer isso agora? Vocês podem ficar em pé? Aleluia. Estenda as mãos para cá. Faça a sua oração, eu vou fazer a minha, eu vou fazer o meu clamor. E você faça o seu. Declare aquilo que Deus tem, primeiro para a tua vida, para a sua família, para a sua casa, para a sua cidade, para o seu estado, para a sua nação. Comece por você, pela sua casa. O que é? Você quer paz na sua casa? Comece a decretar a paz. Você quer paz no seu bairro? Muitas vezes nós vamos orar lá para esse conflito, e no nosso bairro está um conflito tremendo. Então nós precisamos começar a fazer. Amém, queridos? Vamos fazer isso juntos? Vamos? Senhor, nós queremos nos colocar na brecha agora, Senhor. Nós acessamos as regiões celestiais. Sim, revestidos, Senhor, com poder e autoridade vindo diretamente de Ti, Senhor. Porque o Senhor nos diz que tudo que nós ligamos aqui na terra está ligado no céu. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida de cada um que aqui está, sobre a família de cada um que aqui está, sobre a casa de cada um que aqui está, sobre a vila de cada um que aqui está, sobre o bairro, sim, a vila, o bairro, a cidade, Senhor, o estado, Senhor, a nossa nação brasileira, Senhor, que haja paz. E, Senhor, que seja estendido isso, Senhor, a todas as nações no mundo, Senhor, especificamente agora sobre Israel, sobre a Palestina, Senhor. Estendemos sobre a Rússia também, Senhor, e a Ucrânia, que também está em guerra. E outros países, Senhor, que estão numa turbulência, Senhor. Eu creio, porque a Tua palavra diz isso, que virão sinais, rumores de guerra, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que a Tua mão poderosa está sobre tudo isso. E nós decretamos agora que haja o fim de tudo isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai de encontro, Abba, a cada família, cada um que perdeu seu ente querido, que está com o seu coração triste, amargurado, compujado, não importa qual é o lado que está. Sim, o que importa é que houve uma perda de um ente querido, que irreparável, e que o Senhor vem agora com o Teu bálsamo e derrama, Senhor, sobre cada família, sobre cada vida, e que haja paz em Israel, que haja paz no Líbano, que haja paz na Ucrânia, que haja paz na Rússia, que haja paz no mundo, em nome de Jesus. Aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê